Tá ao vivo. Olá, o Tutameia começa agora mais uma transmissão ao vivo, sempre trazendo para você um personagem que nos ajude a compreender melhor, a entender melhor a situação do Brasil, os problemas do país, para que a gente possa atuar melhor, agir melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. Ele é o nosso convidado de hoje, Benilton Tadini. Boa tarde a todos. Que a Eleonora já vai apresentar com mais detalhes aqui. Antes, porém, eu quero te convidar para levar mais longe essas reflexões, essas informações, esse debate que a gente traz aqui no Tutameia. Então, divulgue nas suas redes, compartilhe essa entrevista e saiba que, se quiser, perdeu alguma coisa, quiser conferir todo esse trabalho, fica disponível no nosso canal de vídeo, basta você digitar no YouTube Tutameia, chega lá, mas a gente informa o endereço completo aqui, então youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E todo o trabalho fica ancorado no nosso site tutameia.jor.br. Dito isso, comecemos a entrevista. Eleonora. Senhor Benilton Tadini, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios caseiros. Eu que agradeço pelo convite, é uma satisfação. Benilton Tadini, presidente executivo da ABDIB. Perfeitamente. Que é a indústria brasileira da infraestrutura, a Associação Brasileira da Infraestrutura e da Indústria de Base. Estava até comentando antes, quer dizer, quando eu era repórter de economia nos anos 80, essa infraestrutura não existia no nome da ABDIB. É verdade. O que mudou aí? Como é que entrou essa infraestrutura? A associação abarca hoje mais setores do que abarcava nos anos 80? Pergunta bem interessante, né? A ABDIB, na realidade, ela se originou em meados de 1955, a partir de uma iniciativa da Petrobras na construção das refinarias de Landulpho e Mataripe, que solicitou um conjunto de empresas para verificar o potencial de nacionalização que poderia fazer essas duas refinarias. E aí 7 empresas se reuniram e definiram 55% de nacionalização. Eu diria que foi o primeiro grande passo que, a partir daí, nos grupos executivos do governo Juscelino, a partir de 56, se consolida um processo de substituição de importação da indústria de bens de capital. Esse processo tem o seu ápice nos anos 70, a partir do segundo PND, e ele foi, grande parte, lastreado no Estado e empresas estatais, né? Tanto na siderurgia, no setor elétrico, logicamente ainda continua no setor de petróleo, no setor ferroviário e assim por diante. O que nós percebemos no início dos anos 80? Esse modelo de substituição de importação, ele começa a encontrar dificuldades de se perpetuar, porque o ciclo praticamente se esgota, e isso fica claro a partir da segunda crise do petróleo em 79, da crise financeira mundial, com o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Consequentemente, todo grande endividamento, como o investimento foi feito pelo Estado, se consolida no passivo da União e do Banco Central. E as estatais entram num processo de crise aguda, né? E, consequentemente, nós entramos num processo de aceleração inflacionária com crise da dívida externa por esse endividamento. Bom, o corolário disso foi uma ruptura ocorrida em 89 para 90, onde se inicia um processo de abertura comercial e de privatização. Então, a ação da ABDIB, que era basicamente de substituição de importação e aumentar a participação da indústria nacional nos fornecimentos de bens e serviços, basicamente para empresas estatais, ela se vê com a necessidade de estimular que haja um processo de participação privada, basicamente na infraestrutura e na indústria de base. Então, o que ocorre? As empresas estatais, Vale do Rio Doce, a Siderbras, suas controladas,
e várias empresas concessionárias de energia elétrica e a estruturação de programas de participação privada nos investimentos em rodovias e assim por diante, montam um novo paradigma de investimento na infraestrutura, aonde a participação privada é necessária. Foi justamente nesse momento onde se avança nas privatizações, nas concessões, começa a se estruturar as agências reguladoras, é que há o deslocamento, dado que se completou o ciclo de substituição de importações, em se promover a participação privada na infraestrutura. E a BDIB amplia o seu horizonte de ação, onde basicamente tinha as empresas de fabricação de bens de capital e de engenharia, e também passa a congregar as grandes construtoras, grandes concessionárias, escritórios de consultoria, de advocacia e até bancos, né? Esse segundo ciclo, eu diria que nós fomos com ele até a crise recente de 2015, aonde nós verificamos que havia necessidade de dar um terceiro salto para integrar toda a estrutura de geração de valor da infraestrutura e indústria de base. Fazendo o quê? Acoplando a esses agentes que já estavam, os grandes usuários de infraestrutura, nomeadamente as tradings, as fabricantes de papel celulose, as grandes empresas de fundos de private equity que investem em infraestrutura, seguradoras, resseguradoras, e esse último elo foi devidamente ampliado. Hoje a entidade tem 110 empresas associadas, que torna absolutamente ecumênico o interesse da infraestrutura. Então, diferentemente do que foi no passado, você tocar um projeto para ter a maior nacionalização possível, hoje o objetivo da entidade é fomentar o investimento na infraestrutura e na indústria de base, visando o aumento da competitividade do país. Então, ele não desenvolve um projeto simplesmente porque dá encomenda para o fabricante ou porque dá obra para a empresa de construção. A lógica que nós temos na entidade é desenvolver projetos para aumentar a eficiência econômica, visando a integração competitiva do país no mundo que está globalizado. Então, se o projeto, diferentemente do que foi no passado, que interessava era obra e encomenda, hoje não. Hoje, se a entidade verifica que um investimento está sendo feito sem a racionalidade devida, a entidade se posiciona fortemente. Nós temos um código de ética. Eu sou um executivo profissional que fui contratado para essa mudança que houve, principalmente depois da Lava Jato. Eu vim do setor financeiro, então eu venho de um setor que é extremamente regulado, com estrutura de compliance forte, que nesse segmento não havia tradição desse tipo de normalização e fiscalização. Certo? Antes da gente continuar, pois não. O senhor já falou aí, ao citar as áreas de atuação de alguma empresa, já deu pistas, mas para que todo mundo compreenda bem do que a gente está falando aqui, vamos explicar o que são as indústrias que atuam na área de infraestrutura, ou seja, o que é o setor de infraestrutura. Perfeito. E o que é a indústria de base. Perfeitamente. Bom, a indústria de base, como foi no passado entendida o que era a BDIB, a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base. Por que a indústria de base? Porque essa indústria de base que era as grandes demandantes de equipamentos pesados. Então, nós tínhamos o setor de petróleo, energia elétrica, siderurgia, química, petroquímica, cimento, papel celulose. Basicamente, esses são os segmentos considerados de base. A isso se acopla o conceito de infraestrutura, né? A infraestrutura, ela também tem um conceito amplo e se sobrepõe com algumas áreas de base, como, por exemplo, o setor de energia elétrica. Ele é infraestrutura e indústria de base. Ao mesmo tempo que ele é insumo, ele é uma produção. Óleo e gás, a mesma coisa. Por outro lado, você tem segmentos específicos de infraestrutura, como, por exemplo, ferrovias, as rodovias, que antes não estavam, por conta de toda a parte de concessão privada desse segmento, aeroportos,
né, que antes não estava e fazia parte, portos já estava e continua. Então, essa gama de segmentos, seja de exploração pública ou privada, ela faz parte do ambiente de apoio e de atração de investimentos que a ABDIB atua. Nós temos cerca de 15 áreas operacionais setoriais, né, entre essas que eu mencionei, e 5 áreas que matricialmente se relacionam com todas essas outras áreas operacionais, nomeadamente a parte legal e tributária, a questão do financiamento e garantias, a questão de sustentabilidade com o meio ambiente, e mais aqui, basicamente seriam esses segmentos matriciais, são 5, eu falei aqui 4. Mas, enfim, esses segmentos, eles matricialmente se relacionam com todos os demais, né? Sustentabilidade, financiamento e garantia, a parte legal e tributária e assim por diante. Então, esse mais ou menos o escopo de atuação da entidade, como eu disse, com grandes investidores públicos e privados, grandes concessionárias públicas e privadas. Por exemplo, a Eletrobras é nossa associada, a Sabesp é nossa associada, a CEMIG é associada, como também são os chineses, a State Grid, como são a própria Cremate, que também é controlada pela CCCC, que é uma grande construtora chinesa. Temos as grandes construtoras também são associados, os grandes fabricantes de equipamento, GE, Siemens, WEG, ABB também, as grandes empresas de consultoria que hoje estão no ambiente também da infraestrutura, na estruturação de projetos e modelos. Então, ali nós temos Deloitte, KPMG, Price e assim por diante. Nós temos os grandes escritórios de advocacia, os 10 principais escritórios muito provavelmente são nossos associados, seguradoras, a Swiss Re, a UIS, que é derivada da Caixa Econômica Federal, a Fator Seguradora, enfim, porque todo esse ambiente de obras de infraestrutura, a parte de seguro-garantia é muito forte, então esse segmento também se acoplou a nós. Basicamente, essa estrutura de operação e os agentes que estão envolvidos aí. E qual é o peso dela no PIB? São cerca de 15% do produto interno bruto, né? É bastante expressivo, é muito expressivo. A indústria automobilística deve ter o quê? 10% ainda? Não sei, é um peso bem razoável. É muito razoável, porque são grandes, as principais estão ali, tá certo? E grandes concessionárias, como a CCR, só uma Eletrobras, um peso enorme, né? O BNDES é nosso associado, a Caixa Econômica Federal. Então, nós temos todos os elementos que estão atuantes na parte de infraestrutura. É por isso que eu digo que é um caráter ecumênico, né? Se eu fosse um segmento só de consultor, eu falo, você quer desenvolver aquela obra porque você quer dar encomenda para a consultora. Não, eu estou com um investidor aqui e que se ele puder esquizar o custo da construtora, ele vai. E do fabricante de equipamento também. Então, exatamente. Então, você tem ali uma gama de interesses na estrutura de geração de valor que são até conflitantes, mas todos têm um único propósito. Então, é aumentar de forma eficiente o investimento na infraestrutura para colaborar com o aumento da eficiência e competitividade do país, né? Esse é o foco e esse é nosso objetivo de ação, né? O senhor descreveu aí a trajetória da ABDIB, que é um pouco uma trajetória da indústria brasileira, de uma boa parte da indústria, né? O senhor falou no início, o tripé do regime militar, que foi dos primeiros e segundo, principalmente do segundo PND, com indústria estatal, empresa estatal, privada e o capital externo. Sim. Depois, o senhor descreveu aí toda essa mudança de modelo.
a gente está vivendo num momento muito ruim para a economia, né? Os dados da indústria não são positivos, há uma constante estagnação na economia. E queria que o senhor nos descrevesse qual é a sua visão da situação econômica brasileira hoje, como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, eu acho ainda que a gente vive o desdobramento do nosso processo de ajustamento do processo hiperinflacionário e das contas externas. Por incrível que pareça, mas não é difícil de entender, o último projeto de desenvolvimento articulado que o país teve, principalmente na infraestrutura e com estratégia de desenvolvimento, foi o que os militares colocaram na década de 70 e na década de 70. A partir do momento do final da década de 70, que coincide com o início do processo de saída dos militares, e é mero conhecimento histórico, não é porque militar é bom ou é ruim, é só simplesmente uma crise internacional que acontece em 79, aonde toma posse o governo Figueiredo, tá certo? E veja bem que naquele mesmo período, quem é o ministro que é o mais forte é aquele que foi da Fazenda no governo Médici, que era o Delfim Neto. Mas só que, diferentemente do primeiro momento, em que os petrodólares circulavam em abundância, tinha excesso de liquidez mundial com taxas baixas de juros, parece que houve uma maldade do destino que o colocou depois numa crise no petróleo, a segunda é a crise de juros internacional, que é a crise nos Estados Unidos. Você imagina um país estar endividado, com um problema no balanço comercial, justamente de importação de bens de capital e de petróleo, né, que ambos representavam mais de 50% da pauta de importações, pegar uma taxa de juros real de 30 e poucos por cento. Isso arrebenta qualquer um, né? Isso é a mesma coisa você ter um reajuste salarial por ano de 2% e, de repente, seu cheque especial aqui que você paga 300% ao ano. É uma conta que não fecha, né? Você imagina isso para um país com estrutura muito mais complexa e com o que foi debelado na própria crise do México, que acabou sendo a bola que levou o striking do boliche. Então, a partir daquele momento, nós entramos em toda a década de 80 na chamada década perdida. E tentamos algumas ações de ajustamento. Ainda via controle do Fundo Monetário Internacional no final do regime militar e depois no processo de abertura política, nós não fomos capazes de ter uma identidade para traçar um novo projeto de desenvolvimento. Nosso projeto de desenvolvimento, por incrível que pareça, ele foi mais voltado para o nacional desenvolvimentista, o que iniciou com o Getúlio Vargas e que culminou com o processo de substituição de importação e que com uma indústria muito complexa no final da década de 70. Para vocês terem a ideia da complexidade da nossa indústria, no final dos anos 70, a indústria brasileira, o valor de produção era maior que China, Taiwan e Coreia juntos. Nós éramos um dos parques industriais mais dinâmicos do mundo. Até meados dos anos 70, o Brasil foi o país no século XX que mais cresceu no mundo. Então, quando nós começamos o processo de ajustamento, que vai durante toda a década de 80, que culmina com a hiperinflação no início do governo Collor, aquilo começou a nos arrastar para uma defasagem em relação ao que estava ocorrendo para o resto do mundo. Bom, o que foi de fundamental, principalmente nos anos 90, que algumas iniciativas até foram positivas, de entender que a forma de crescer via substituição de importações e alguns incentivos do Estado que foram corretas, elas deixaram de cobrar resultados e de atingimento de metas para aqueles que recebiam os benefícios. Então a economia ficou com excesso
de fechamento comercial, ficou com o sistema financeiro que estava relativamente atrofiado de concorrência e que só piorou de lá para cá. Hoje nós temos um setor absolutamente concentrado e que grande parte é a origem dessas taxas de juros absurdas, não é só questão fiscal. E então essa situação muito particular, que começam as privatizações também, porque houve um excesso também na forma de trato da coisa pública, do ponto de vista de se cartelizar vários interesses corporativos, seja da esquerda à direita. Eu diria para você, eu fui diretor do Tesouro quando iniciou o Tesouro. O que a gente percebia nos entes públicos tinha assim castelado nas estatais o que havia de pior da direita e da esquerda, né, em prol dos benefícios pessoais em detrimento do Estado e da sociedade. Então, foi uma coisa muito terrível, né? Foi uma experiência muito dura. Então, o início do processo de privatização da abertura comercial, ele começou a possibilitar alguns mecanismos de possibilitar tratar a questão externa de uma maneira mais consistente. Por quê? Porque o Brasil passou a ter, na abertura comercial, alguns ingredientes importantes para poder dinamizar a sua indústria. Ocorre que, a partir do Plano Real, o que acontece? Acontece aquilo que estava sendo feito de uma maneira articulada com câmbio flutuante, passou a tornar como pedra de toque da política anti-inflacionária a âncora cambial e a taxa de juros excessivamente elevada, né? Se de um lado o Plano Real trouxe a estabilização, por outro lado, a forma como ele foi utilizado para a continuidade desse processo, sem mudança no sistema tributário, sem uma reestruturação na própria Previdência, sem a mudança da forma de se tratar um planejamento de médio e longo prazo com grandes programas de investimento, o país perdeu sua estratégia de desenvolvimento. Ele passou a simplesmente abrir por abrir. E abrir por abrir, a consequência que ocorreu foi uma enorme desnacionalização da indústria, foi simplesmente apoio a segmentos não tão desenvolvidos do ponto de vista tecnológico. Se você acabou com alguns cluster ou cartéis, como por exemplo da informática, que o problema não foi a lei da informática, foi que aqui no país você confunde instrumentos com aplicação. Então você demoniza a política pública porque o sujeito que aplica mal, o mau uso, acaba demonizando o instrumento, né? Política pública existiu em qualquer lugar do mundo quando se atravessou de uma política de renda média para uma renda alta, como na Coreia, como você pega e pode perceber isso nos países asiáticos de um modo geral. E aqui não, aqui o que aconteceu é que essas coisas, como foram mal feitas, acabam tendo resultados negativos, e aí se parte para a discussão ideológica do fato, se é maior ou menor a participação do Estado, que é uma falsa questão. Tem hora que tem que ter participação forte do Estado, tem hora que tem que ter uma participação menor do Estado. Mas concluindo o raciocínio da sua pergunta, que eu fiz uma digressão maior, então nós estamos atravessando um problema hoje de falta de investimento e de infraestrutura e de um colapso da indústria, que ele deriva de duas coisas. Na infraestrutura, que os grandes projetos estruturantes, eles terminaram sendo projetado nos planejamentos da década de 70 e início da década de 80. O que se vê hoje de investimento em infraestrutura são arremedos daqueles projetos. Então, é para um modelo de desenvolvimento que já não existe mais com a lógica que existia. A mesma coisa se dá com a parte relativa à estrutura tributária. Nós temos um sistema tributário absolutamente iníquo que incide sobre o produto final e tributa dessa forma o sujeito que ganha 10 e o sujeito que
ganha 100. Né? O imposto é excessivamente elevado sobre a empresa, mas não sobre dividendos e sobre ganhos pessoais e nem sobre acumulação de riqueza. Então é tudo errado, entendeu? Então não me admira num país em que trabalhou a taxa de juros e de câmbio extremamente equivocada desde o início dos anos 90, praticamente até 2 anos atrás, que a indústria tenha sofrido o colapso que sofreu, independente de tentativas de políticas que se chamou industrial, que na verdade foram políticas anticíclicas. Por quê? Fazer política industrial com contexto macroeconômico desfavorável não é que é jogar dinheiro fora, mas é um pouco enxugar gelo. Você só impede que você destrua seu parque industrial. Então, o pessoal mais à direita diz o seguinte, está vendo, você gastou 400 bilhões do BNDES repassando dinheiro do Tesouro e o investimento que subiu foi pífio. A pergunta que se faz é o seguinte, se não tivesse colocado esses 400 milhões, o que teria sobrado da indústria? A pergunta é essa. Mas ninguém sabe essa resposta porque ela não existe, só existe conceitualmente. Então, esse é um problema sério. E quando verifica o esforço que houve para o resultado que teve, fica fácil para os críticos dessa política dizer o seguinte, tem que acabar com tudo com esse subsídio. Está vendo como essa política não deu certo? Falei, não deu? Me conta como é que foi na década de 60 e 70, como é que nós chegamos a um dos parques industriais. Quer dizer que se a política pública não desse certo, como é que eu consegui chegar com o CDI, com o BNDES, com as estruturas de apoio do Estado, a um nível de industrialização com um dos melhores parques industriais do mundo, é o 5º ou 6º parque industrial. Né? Então é engraçado que quem conta essa história só conta da década de 90 para cá. Né? Esquece o que foi o Brasil e como ele cresceu, seja com Getúlio Vargas ou com os militares, anterior a isso. Tá certo? O único virtuoso que houve nesse período, entre vários militares, né, foi Juscelino, que teve também uma irresponsabilidade monetária maluca por conta de Brasília e outras coisas, mas teve avanços inteligentes do ponto de vista da indústria, com o grupo da indústria automobilística, bens capital e tudo mais. Mas, então, do ponto de vista do esgotamento do ciclo de investimento em infraestrutura, nós estamos vivendo da falta de projetos e de uma estratégia de desenvolvimento que acabou no final da década de 70 e nós estamos patinando desde a crise dos anos 80 até agora só falando de estabilização. Então, nós sofremos na infraestrutura e também sofremos na indústria, porque diferentemente do período dos anos 80, que ainda você fazia desvalorizações cambiais e mantinha a indústria com certa competitividade, nós chegamos à conclusão que o certo para fazer estabilização manter o câmbio 1 para 1 durante 3 anos, o que acabou no final do primeiro governo Fernando Henrique numa maxi desvalorização. A banda cambial foi para o espaço, a banda diagonal endógena do Chico Lopes, ele durou 2 semanas. Represou apenas para depois... E aí, veja, é uma coisa impressionante. E não nos esqueçamos, né, no período do governo Fernando Henrique, o que acontece? Ele recebeu uma economia, do ponto de vista de ajuste fiscal, muito forte do que foi o Plano Collor. Né, você pegar a dívida sobre PIB. Durante o governo Fernando Henrique, o que você teve? Você teve CPMF durante todos os anos, que é uma arrecadação fiscal hoje corresponde a mais de 40 bilhões ao ano, e você alienou nas esferas de governo federal e estadual 120 bilhões de dólares. O que você fez com esse dinheiro? Pagou juros. Para atrair recursos com o câmbio valorizado. Quer dizer, foi para o lixo as privatizações para o país. Eu não diria para aqueles que receberam esse dinheiro que ele foi para o lixo, você sabe que alguém recebeu. Mas estou dizendo, do ponto de vista de país, do ponto de vista macroeconômico, para mim é um absurdo, porque com isso, e que é impressionante, é aí que você vê como essa coisa nos causa um mal-estar. Nós saímos de um governo em que foi feita a chamada transição democrática, que é engraçado que o presidente era presidente do partido do regime militar, né, que eu conversando com o francês, eu não entendi porra nenhuma. Aí entra o sujeito
No momento seguinte, com a breve passagem do Collor de 2 anos, nós vamos mais à esquerda ainda com o Fernando Henrique Cardoso, bate mais na indústria, e aí o corolário foi com o PT. Porque quem for presidente do Banco Central deixou a taxa de câmbio a 1,58, que hoje é candidato a presidente da República. Você está entendendo? E com a taxa de juros real de mais de 12%. Então, nesse período todo, e por isso que eu não deixo de criticar nem o governo Fernando Henrique e nem o governo subsequente, a nossa indústria saiu de quase 20% do PIB nos transformação, não põe extrativo aí, para cerca de 10%. Quer dizer, que é um percentual do início do século XX. Sobre o produto. Isso é um dano estrutural, tá certo? Um mal feito para o país, absolutamente impressionante. E, a partir desse mal que foi feito, você tem ainda o que reza no momento atual em relação à inteligência do país, gente que diz, inclusive, que você pode ter desenvolvimento econômico sem desenvolvimento industrial. Pois é, tem muito essa... Pode? Tem gente que diz que pode. Como diria o Galvão Bueno, isso pode, Arnaldo? Isso pode? Tem esse discurso Tudo mesmo. bem, então, mas então vamos ver qual é a importância da indústria para o desenvolvimento de um país. Olha, você me dá a oportunidade de fazer aqui um merchan do nosso seminário de segunda-feira. Nosso seminário de segunda-feira, ele é justamente para tratar desse tema, indústria e desenvolvimento. Nós chamamos 2 ícones que conhecem indústria no mundo. Um é o indiano Khan, que dá aula na Universidade de Londres e que fala sobre a questão de governança e estratégias de indústria, inclusive de emergentes. Ele vai fazer a abertura do evento, e à tarde vai estar falando o Gabriel Palma, que é professor da Universidade de Cambridge, né, que ambos são, obviamente, pessoas ligadas mais ao que nós chamamos de ação desenvolvimentista no bom sentido, né? O primeiro painel, quem vai estar presente vai ser simplesmente o Delfim, o Marcos Lisboa e o professor Beluso. São 3 escolas diferentes para serem ouvidas e falar sobre a questão da importância da indústria no processo de desenvolvimento. O segundo painel, que fala sobre a necessidade de uma política industrial, é coisa relevante. Aí estará presente o Luciano Coutinho, o Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas, e o diretor do Banco Mundial, que agora não me recordo o nome dele aqui, é o Martin, daqui a pouco eu volto, é Martin qualquer coisa. E por último, é a importância da diversificação das exportações. Porque se o país não tem essa capacidade de ubiquidade, é porque ele não tem o parque sofisticado. Só entra no mercado internacional quem tem essa capacidade de ubiquidade de produção. E aí estariam falando o professor Bresser Pereira, o Samuel Pessoa, no contraditório, e além disso tem mais... Quem que coloquei nesse painel? Já eu me recordo também. Mas vejam que os painéis... Eu diria que tem os principais ícones de ambos os lados dessa discussão, tá certo? Participante desse seminário. É um seminário, e logicamente não poderia deixar de ter... para até oxigenar o debate interno, grandes experiências e professores internacionais, tá certo? Uma das minhas especialidades de campo de estudo é indústria, né? E foi sobre o segundo PND, a minha tese de mestrado.
Mas, concluindo, nós perdemos o caminho do desenvolvimento a partir do final, a partir dos anos 80, não conseguimos definir uma estratégia de inserção competitiva no mundo, nem estratégia de conexão com os países vizinhos, nós perdemos toda a visão sistêmica da infraestrutura, ou seja, a gente fez uma verdadeira caça aos pombos. Cada hora tem um problema, você dá o tiro, pega aqui, põe lá, e isso não funciona, né? E tudo isso tem a ver com a grande discussão do papel do Estado, né? Então é bobagem, porque aí fica se dizendo uma discussão tola. Não, porque o Estado está grande, o Estado está pequeno. Então, é uma discussão absolutamente sem sentido. O Estado tem que ser grande e pequeno, é irrelevante. O que importa é que ele tem que ser forte, você tem que ter noção de Estado e tem que ter definições de prioridades estratégicas, você tem que ter sentido de nação. Pergunta para o chinês se ele está preocupado com o tamanho do Estado. Pergunta para os americanos, quando teve a crise subprime, o que ele fez no orçamento americano, aprovou $1 trilhão de socorro, entrou no capital da GM, do Citibank. Pergunta se ele falou que o mercado ia resolver os problemas. O Bernanke, que tem a grande experiência nos estudos da crise de 29 e de intervenção do Estado, se ele ousou vacilar em ter ação do Estado durante 4 anos com política fiscal expansiva e com política monetária absolutamente expansiva também, jogando taxa de juros praticamente negativa. E a gente faz ao contrário. A gente está próximo do pleno emprego, como teve no período da Dilma, acelera o gasto público e faz desoneração fiscal para não perder o ciclo. O ciclo já tinha revertido, entendeu? Aí você sai e entra num processo recessivo com um déficit fiscal. Aí vão os intelectuais de hoje e fazem o maior arroxo fiscal da história do país e conseguem uma proeza que nem fazer 0 ponto na loteria esportiva. Sem crise de balanço de pagamento, conseguir ter 2 anos de queda do PIB de 3.000%. É tão difícil fazer 13 como 0. A gente fez 0 2 anos seguidos, porque o país está há 4 anos, se você pegar, com cerca de 8% de crescimento negativo do PIB. Não há estrutura social, principalmente numa economia frágil e débil de estrutura de distribuição de renda como a brasileira, que aguenta uma situação dessa, tá certo? E continua, porque é aquela história, a gente está tratando o doente com remédio antiquado, que é sangria e que é colocando veneno, porque se não morrer o paciente, morre o bicho que está dentro. Ou seja, estamos botando fogo na casa para passar um leitão. Essa política econômica é assim que eu traduzo o que está sendo feito. Claro que não vai aumentar a arrecadação, claro que não vai retomar investimento em infraestrutura. O que acontece hoje, além de todo o problema institucional, toda a questão de planejamento e racionalidade de curto prazo, o que faltam são projetos. O que tem no backlog do estoque de projetos do PPI são 75 bilhões em 4, 5 anos. Isso não é nada. Nós somos 300 bilhões por ano em infraestrutura. E não tem esses projetos. Enquanto isso, nós temos um nível de tratamento, o fornecimento de tratamento de esgoto, principalmente, pior que do Paraguai. É pior que do Paraguai. Entendeu? Rodovias, só 10% da malha pavimentada hoje está na mão da iniciativa privada. Eu falo só 10%, por quê? Porque grande parte da malha federal que existe, ela nem pavimentada é. Então, achar que vai privatizar aquilo, que concessão e PPPs é solução para todos os males, é uma ingenuidade. Não, o setor público não pode investir mais, então é o privado que vai ter que... Não vai resolver. Não foi assim na Ásia, não é assim na Europa. A Europa é 2,5% de rodovias pedagiadas. Aqui em São Paulo é 22%. Eu acabei de vir da Califórnia agora, não dá 5% de rodovia pedagiada. Os Estados Unidos não tem tradição de pedágio de rodovias. O saneamento é todo público. Entendeu? Mas é aquela história de ouvir falar, então tem que ser isso. Só que eu ouço entidades multilaterais falando a mesma coisa. Nós fizemos um trabalho na BIDIB com Europa, Ásia, Estados Unidos e América Latina para mostrar que no mundo não funciona assim. O investimento em infraestrutura, pela natureza da sua
atividade, pelo seu retorno e pelas dificuldades que existem em alguns segmentos, é de essência atribuição do Estado. Sabe? Não é por uma coisa, não, porque você está estatizando, não sou porque eu estou estatizando, só que eu sei fazer conta. Eu fui banqueiro, eu sei fazer conta. É tão simples quanto isso. Se eu não tiver retorno, não invisto. Então, achar que o cara vai entrar para fazer um 63, completar aquele trecho que está lá, assim, não existe essa hipótese de ser feito pela iniciativa privada. Se fosse, os fabricantes de soja já tinham feito, que eles ficam entalados ali toda a safra que tem, por que não fizeram? E assim vai. Então, essa coisa de achar que PPP e concessões, cura mal olhado, traz de volta a mulher amada, não funciona. É coisa mais complexa. É a história de que para todo problema complexo você tem uma solução simples, é isso mesmo, é errada, né? A solução é complexa, tem um planejamento de longo prazo, com uma estrutura de análise de projetos forte e com ações do Estado efetivas, seja de planejamento, seja no financiamento com BNDES, Caixa ou quem for, e seja trazendo recursos externos de capital privado interno, porque senão a gente não vai sair dessa situação. Hoje nós temos um investimento que é o mais baixo da última década em infraestrutura, não chega a 2% do PIB, e mais que 65% dele é feito pela iniciativa privada. É o maior da América Latina e talvez um dos maiores do mundo. Resolveu alguma coisa? E nem irá resolver. Porque quando você está no estado de preferência pela liquidez, de incerteza de investimento, quem tem que puxar esse investimento é o Estado. Ah, mas tem crise fiscal e não dá. Pô, você está de brincadeira. Crise fiscal. Então, você entra no orçamento para valer, faça as desvinculações. Ah, mas politicamente não dá. Pô, politicamente não dá, então por que você quer pegar e cortar e acertar a Previdência só na parte de baixo da pirâmide? Pô, ou dá ou não dá, isso é questão política. Os juros também, né? Não, eu não falo porque os juros, nós gastamos em 2016 510 bilhões com juros. Mas quando isso acontece, o que acontece? Os intelectuais, então, preferem ver o déficit operacional, não vamos ver o nominal. Escuta, mas aquele lá não vai voltar para o estoque, você não vai ter que pagar amanhã, mas isso é outra coisa. Estou querendo fazer o operacional. Agora, como reduziu os juros, né, já está pagando menos de 400 bi e tal, ou começa a ver o nominal de novo, aí vai dar a estatística do nominal. Não é assim que funciona. Não é assim que... Agora, não dá para fazer administração de orçamento pedindo ajuste fiscal para todo mundo e dando refis para Deus e o mundo. Ter desoneração. Você tem mais disso, o ministro da Fazenda, quando esteve na BIDIB. Nós temos, por ano, mais de 270 bilhões de privilégios que têm que ser discutidos. Não, mas privilégio é duro discutir, não vamos acertar a Previdência. Mas lógico tem que acertar a Previdência até por uma questão aritmética. Se você ter a idade média de mortalidade sobe 5 anos, é questão atuarial, não é porque eu sou bom ou sou ruim, isso vai afetar todos. Agora, eu quero saber o seguinte, como tem pessoas que ganham mais de 200 mil de aposentadoria e não podem mexer nesse cidadão? Que conversa é essa? Eu posso tirar a renda da renda aqui, que seria até uma renda mínima que o outro tem, mas aquele que ganha 200 pau por mês eu não vou mexer? Por quê? Porque o segmento dele está encastelado, tem poder, tá certo? Então tem que mexer na questão dos privilégios do legislativo, do judiciário, tem que mexer fortemente na questão das isenções, desonerações e subsídios que existem indiscriminadamente. E como você não tem capacidade política de fazer política pública, num presidencialismo de coalizão, cada ministério ele é um país específico, então não existe articulação orçamentária, e onde que não tem isso, não tem definição de prioridades, então vai dar valsa, é tudo corte linear, mas permanecem os privilégios em cada um desses feudos que são distribuídos para sustentação política. E aí fica uma discussão estéril. A indústria caindo, depauperando, a infraestrutura que você não recupera, e esse é o resultado da nossa crise atual. Vou voltar aqui à pergunta do Rodolfo, por que é importante a indústria? Porque tem alguma ala, digamos, do pensamento que argumenta o seguinte, olha, todos os países estão indo para o setor terciário, agora a indústria passou, nós temos que nos preocupar com a área de serviços, em todo mundo está caindo a indústria,
Mas o que há no Brasil é uma desindustrialização muito precoce. Exatamente. E por que é importante ter indústria? Sem dúvida. Eu acho que ver desde Adam Smith até Caldor, a grande geração de valor, desenvolvimento e progresso técnico está ligada à indústria. Então, do ponto de vista da capacidade de geração de tecnologia e da indústria 4.0, eu não tenho dúvida, e esse nosso seminário ele pretende mostrar isso de uma forma mais incisiva, é porque é fundamental que a indústria, com o seu padrão de remuneração, até porque não adianta você, veja, aqueles que defendem passar direto para a área de serviços e que falam que políticas horizontais resolvem só com as instituições funcionando, eles não têm noção. Você é capaz de criar um exército de PhD, tá certo, para ficar no call center. Né? Eu preciso ter, sabendo que é nada contra aqueles que servem à mesa dos garçons, mas eu tenho um conjunto de doutores para ser garçom, para fazer o call center, não é bem aquilo que se deseja. Então, o que acontece é mais grave ainda com a desindustrialização, porque o país já foi capaz de se industrializar. Então, tem gente que propõe sempre colocando o fato essa indústria só nasceu e viveu de subsídio e tal, esquecendo o que aconteceu com o câmbio e o juros nos últimos 20 anos. Né? E, portanto, podemos passar para a área de serviços para fazer o desenvolvimento e a indústria 4.0. Mas esse sujeito não sabe que esses países onde foi reduzido ou aumentou a participação de serviços, foi porque a indústria já ficou madura e já transferiu para a área de serviços, com outro estágio de desenvolvimento tecnológico, essa questão chamada da indústria 4.0, né? Onde você trabalha com as estruturas de dados e com as inovações, com as informações, numa velocidade absolutamente fantástica. Agora, nós nem chegamos, a gente estava chegando com a indústria para dar esse salto e nós estamos recuando. Então, nós vamos ter dois problemas. Desindustrialização precoce. Precoce, exatamente. E aí, como você tem toda uma estrutura tributária que foi calcada nesses bens para serem produzidos, você tem também uma das razões da queda de arrecadação por conta do fato que não se atenta para isso, né? Você reduz sua indústria quase de 20% para 10% do PIB e, no entanto, você não mudou sua estrutura tributária. A indústria perdeu, nesse período de 15 anos, 6% do PIB em arrecadação. E ninguém fala nisso. Eu acho fantástico. Então, essas coisas estão ligadas. Sem contar o seguinte, que do ponto de vista da qualidade da mão de obra, e por isso que é importante a educação, e eu sempre digo, quando se fala em desenvolver a indústria com políticas verticais, identificando e dando prioridades para segmentos específicos, como fizeram os Estados Unidos para a indústria de software, para o desenvolvimento que a Microsoft teve com a Apple, foi por conta do programa de defesa e do Estado americano. Aquilo não nasceu por abiogênese, tá certo? Como alguns acham. Como o que está se fazendo na China é uma ação direta do Estado, não só internamente, mas como de inserção de dominação em outros mercados, como a África agora está entrando na América Latina. Enquanto o americano fica preocupado com o problema do turbante e o petróleo, que o Politburo americano fica em cima disso, o chinês está entrando já na África, já dominou, já está entrando na América Latina, já está na Colômbia, na Argentina e no Brasil. E eles estão soprando língua de sogra. Não viram o que está acontecendo no mundo estrategicamente. Por incrível que pareça, esse presidente americano, que é exemplo do Reagan, foi chamado de Dodivanas e tudo mais, falou, olha, está acontecendo um fenômeno aqui curioso, porque eu não consigo mais mandar como eu mandava, porque eu colocava minhas indústrias lá, mas ficava com o último estágio de desenvolvimento tecnológico aqui. Só que chinês e indiano aprendeu uma coisa chamada engenharia reversa e faz o último estágio lá. Ele falou, pô, então agora não posso falar. Eu estou transferindo emprego e tecnologia direto. Agora é tarde.
Então, essa guerra comercial que está em andamental, no fundo, ela é um desdobramento lógico desse tipo de internacionalização que houve nas estruturas produtivas dos países mais avançados, que é extremamente complexo. Trump tem essa visão de nação, claro. Assim. Trump, a China, a Coreia tem, logicamente a Alemanha tem claramente isso, entendeu? Pergunta se o Banco Central Europeu, o Draghi, se ele fez política fiscal e monetária restritiva na crise que a Europa estava atravessando. Não é maluco. Não é maluco. Aqui não, aqui a gente quer fazer superávit primário no meio de uma recessão sem precedente. O que significa, falou do sentimento de nação, é isso que eu também tinha falado logo ao fazer a história da indústria, lembrou da questão da importância do sentimento de nação. O que é sentimento de nação? O que significa isso? O que significa isso em termos da economia, ou da atuação do Estado na economia? Olha, antes de mais nada, é você conseguir estabelecer com as forças políticas existentes um projeto. Se você não tem essa identidade da sociedade com esse projeto, fica difícil você dar um sentido de nação e caracterizar o Estado brasileiro. Hoje em dia, o que nós temos é o vai da voz. Eu acho que o maior exemplo desse tipo de coisa, lógico que eu, como estudioso de algumas coisas que fui, tendo feito mestrado em universidade de primeiro nível, essas coisas todas, fico extremamente, profundamente chateado com o que aconteceu com o Museu Nacional. Quem não ficou? Agora, também fiquei profundamente chateado como cidadão, e acredito que a maior parte da população, quando derreteram a taxa Jules Rimet, do ponto de vista de simbologia, do que representa o futebol para o Brasil, é uma coisa que chocou, tá certo? De uma maneira brutal. Até porque, eu diria para você que 80% da população não tem ideia nem que é o Museu Nacional, nem qual a importância que ele guarda do ponto de vista científico. Sendo que a taxa Jules Rimet, todo mundo sabe que precisou 3 campeonatos mundiais e ter um caboclo que nem o Pelé ali e outros que tal, para ganhar. Quer dizer, aquilo foi uma coisa, entendeu? Nós derretemos aquilo. Isso que eu digo é que falta consentimento de nação. O país só começa a se caracterizar como nação ainda, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, que essa coisa desde da Constituição Americana, Declaração da Independência, já estava claro. Isso aqui é uma situação mais complexa, né? Nós, no início do século XX, é que começamos a patinar e só tivemos o início desse conceito de nação, eu diria, infelizmente, até de uma maneira que não é o que eu considero adequada, mas foi o getulismo distribuindo aquelas cartilhas e não visitar as crianças na escola. Mas são coisas daquele tipo. Eu vim dos Estados Unidos, fiquei uma semana lá, agora passei de leste a oeste nos Estados Unidos. Cada canto, independente das posições e de grupos e tudo mais, a bandeira americana e a forma como eles veem a sociedade como um todo. Mesmo que o vizinho A esteja brigando com o B, o sentimento de Estado e de nação, ele prepondera. E não é à toa que o Trump ganhou. E eu tenho receio que, em função desse estado de coisas e da situação de fragilidade que tem a sociedade hoje, que a gente não faça uma escolha adequada, né, e vá se enveredar por um caminho de aventura na próxima eleição presidencial, procurando um Sassamo-Temo, um salvador da pátria. Precisa salvador da pátria? Precisam vários salvadores da pátria, um só não é suficiente. Sempre quando é um é perigoso. Né? Porque é mistificado, é endeusado. Não, eu acho que a gente precisa sim, e a dificuldade que eu vejo é que não vejo realmente nada dentro de uma estrutura política partidária com um projeto de nação que consiga fazer convergir o interesse do povo brasileiro. Isso é muito ruim. Não, que projeto seria esse?
Então, Fonteno para as propostas da Abdib. É que, para falar de propósito de infraestrutura, a gente passa por uma digressão sobre a questão macroeconômica, abordando na questão macroeconômica a questão do Estado na economia, o papel do Estado, a importância de definir o papel do Estado, passa por uma reforma tributária, por um ajuste fiscal sem dúvida nenhuma, e por um orçamento onde você privilegia os investimentos em detrimento de custeio, acabando com privilégios que é possível acabar. Então, eu acho inacreditável, porque se levantam bandeiras, não, agora vamos fazer isso, é PEC do teto, é isso e aquilo. Pô, mas então por que não vão acabar com os privilégios? Se quer para fazer uma reforma para valer, vamos acabar com os privilégios. Você tem 270 bilhões de exoneração, de incentivos fiscais, que é aberto mão da arrecadação do Estado, vão bater aí, vão abater nos privilégios. Né? Então é engraçado, certas coisas, isso não pode, Arnaldo, isso pode, Arnaldo, não é. Certo? Eu acho que isso depende da sociedade trabalhar e depende de uma reforma política que é preciso ter e que eu acho difícil, porque a reforma política, para ser aprovada, tem que passar por próprios aqueles que vão perder os benefícios. É difícil. Deixa eu perguntar uma coisa. No início, o senhor estava descrevendo a evolução da Abdib e citou mais recentemente a Operação Lava Jato. E a gente tem discutido muito aqui nas nossas entrevistas de como esse processo acabou ceifando, encolhendo, abatendo empresas que, independentemente da sua atuação no campo da corrupção, tinham uma projeção internacional. Sim. Eram empresas de força que estavam competindo lá fora, que tinham acumulado tecnologia. E, diferentemente do que acontece em outros lugares, onde também grandes empresas como a Volkswagen, como a Siemens, estiveram envolvidas em escândalos de corrupção, mas essas empresas se mantiveram, algumas pessoas foram, enfim, enfrentaram os processos legais. Como é que a gente está praticando um harakiri aqui em relação às empresas que na área de infraestrutura, né, eram empresas muito importantes e que agora parecem... A sua colocação é bastante pertinente, porque, veja bem, tanto a Krupp como a Volkswagen saíram da Segunda Guerra Mundial, sim, outros... Se fosse deixar pelos nossos, estariam abatidas e teriam terminado, né? Mas vamos para o período recente aqui, na coisa da crise subprime americana. É engraçado que ninguém fala nisso. Mas veja quantos bancos foram salvos pelo governo americano, inclusive entrando no capital das empresas, tá certo? É como você falou, uma coisa é a pessoa jurídica, eu separo a pessoa jurídica. O mundo sabe fazer isso muito bem. Aqui, a demonização vai em cima da pessoa jurídica e vai debelar uma estrutura de desenvolvimento tecnológico e de internacionalização que o país alcançou, tá certo? Que, logicamente, nossos concorrentes adoram esse tipo de coisa, né? Coisa que não aconteceu para congêneres americanos que estavam aqui serem tratadas como as nossas empresas foram tratadas no exterior a partir da nossa crise, tá certo? Não há dúvida que tem que haver uma separação entre o executivo e aquele acionista que cometeu as suas impropriedades, que recaia sobre ele todo o ônus da coisa. Agora, por mais condições e que a empresa possa pagar e que faça os acordos de leniência, essas coisas têm que ser como ocorreu nos Estados Unidos logo depois da crise subprime. As intervenções do governo americano na IG, na FME e tal, foi um fast track, não durou 6 meses e já estava tudo ancorado. Pediu $1 trilhão. Pergunta se ele ficou preocupado com o déficit fiscal e qual o nível de preço que ia bater aquilo. Nenhum. Antes de mais nada. Salvar. Claro, e continuar a operação. E mesmo assim, com a taxa de juros quase negativa, com a expansão fiscal que teve, foram 4 anos patinando, com uma diferença. Evitou o que aconteceu na crise de 29, que de 29 a 33, você pega aquelas filas que tinham lá com a canequinha na mão e tal, isso não aconteceu. Por quê? Porque o americano aprendeu a lição. O Bernanke era um estudioso da crise de 29. Então ele não teve dúvida que tinha que entrar e fazer a ação do Estado.
O Estado tem que entrar. Aqui não. Ah, não, o Estado está quebrado, não dá para entrar. Meu, você não está entendendo. Você vai quebrar o resto da sociedade. Você está com 14 milhões de desempregados. Por quê? Porque no índice de desemprego conta só quem está procurando. Agora, o que tem mais gente que já desistiu de procurar? O seu índice efetivo é que o cálculo do índice, você diminuiu a sua base de procurar, melhora o seu índice, mas não é isso. Você não estou numa tanga miserável. Eu nunca vi nada igual no comércio e o que tem acontecido em termos de crise nesse país, tá certo? E tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, respondendo... Como é que a gente deixou as empresas serem abatidas? O senhor falou que ainda... Não, a gente não, explorar a majestade que eu me inclua fora dessa. Eu, inclusive, pode te falar, eu já discuti isso muito, o professor Beluso até sabe disso. Eu acho que é o seguinte, deveria ter feito um fundo com o BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ter entrado no capital das empresas, tira os gestores controladores, vai fazendo a ação de continuidade dos projetos e não fazer esse dominó que foi feito. Você demoniza a empresa, demoniza os gestores, trava a BNDES tal, porque ninguém quer mais, porque a empresa tem além de corrupção, não sei o quê, então o burocrata não assina mais empréstimo para inteiro, então ela para o projeto, ela entrega a preço de banana, desnacionaliza isso, faz aquilo. Quer dizer, nós fizemos o pior tratamento possível. E a vítima foi o país. A vítima foi o país. Agora, tem uma diferença. É porque nos Estados Unidos, o que ocorreu nessa crise, o Estado que se omitiu foi o regulador, do ponto de vista financeiro americano e das regras de alavancagem das instituições financeiras e do tratamento do rating dos papéis emitidos. Né? Aqui, como o próprio Estado estava envolvido nas questões, como a própria Petrobras e outras, o Estado perdeu a legitimidade de aprovar para a sociedade o socorro necessário. Então, o que acontece? Naquele momento, era mais Dilma, e na sequência foi o Temer, perderam a legitimidade de fazer uma operação dessa dimensão e que exigia uma estatura maior para que fosse feito, entendeu? O senhor falou que isso até deixou contentes os competidores. Opa! Será que eles não tiveram um interesse mais direto, uma ação mais direta na destruição que houve no setor de infraestrutura? É difícil saber, tá certo? Aí é difícil saber. Mas o fato é que isso aconteceu. A hora que eu tenho uma empresa que tem uma dimensão internacional, como algumas construtoras nossas e tudo mais, e elas passam a ser demonizadas nos seus mercados por conta das delações que houveram aqui e por conta do desdobramento das operações, não há dúvida que o concorrente solta rojão. Lógico, o capitalismo não é uma festa de ciranda. Né? A concorrência ela é realmente destruidora, faz parte da gênese do capital. Então, esse é o problema. Quer dizer, a gente, infelizmente, está vivendo, também é uma das razões de ter aprofundado a crise, porque justamente quem estava no centro dessas operações, dos projetos que estavam em andamento, foram as empresas que acabaram sendo demonizadas. E até hoje, nós estamos indo para o 3º, 4º ano e não saem os acordos de leniência. Isso não é centralizado, é uma coisa difusa e isso traz insegurança jurídica, né? Não só do ponto de vista da gestão dessas empresas, de como ela vai operar daqui para frente, como também na forma de regulação dos segmentos específicos para os novos investimentos em infraestrutura. Né? O país vive e cada esquina é um susto. Você não pode viver a cada dia não, é exagero, mas a cada semana de uma decisão do Supremo sobre alguma coisa que é fundamental, para o cara saber se fica ou se muda, se investe ou se não investe. É muito difícil o momento atual. E daí é que fica claro uma coisa, que a nossa crise ela é política. E essa crise política ela causa uma instabilidade, uma incerteza, uma insegurança
que deprime o investimento para qualquer taxa de juros. Você pode colocar dinheiro de graça aí que ninguém vai pegar, ninguém vai tomar para investir. Porque tem absolutamente insegurança do que vem pela frente. Muito bem. Bom, estamos caminhando aqui para o nosso final. Eu lhe pergunto se o senhor quer fazer uma observação final, um comentário final. Enfim, o comentário que eu faria não, eu acho que os pontos principais foram colocados, quer dizer, eu acho que para completar, e aí por isso que o momento é importante, que são de eleições para presidente da República, para governos estaduais, é que nós precisamos definir uma nova estratégia de desenvolvimento. Nós precisamos ter clareza, por isso que a gente está fazendo esse seminário na segunda-feira, da importância do papel da indústria para o crescimento. Entendeu? Não é questão de torcida. Eu não estou torcendo para a indústria porque eu estou na entidade XY. Eu estou torcendo para a indústria porque se eu não souber qual que é a minha estratégia de desenvolvimento, eu não vou saber para onde eu vou, quais serão meus mercados e quais produtos eu vou estar trabalhando. Se eu não sei isso, a infraestrutura é para quê? É só para ficar consertando o gargalo do passado? Não é para isso. Infraestrutura é para crescer à frente da demanda, é para ser indutora do processo de desenvolvimento. Agora, para induzir o processo de desenvolvimento, eu tenho que saber para onde eu vou. Eu não sei, eu dou tiro para todo lado. Não, eu não preciso priorizar setores, os apoios são políticas horizontais, eu não tenho definição de prioridade, entendeu? Se é pequeno, desculpa, isso é assexuado. Não resolve, eu preciso saber, entendeu? Eu, com assexuado, eu não reproduzo, eu preciso, que seja hermafrodita, mas eu preciso reproduzir. A visão de que o mercado tudo resolve, que não precisa ter Estado, que isso aí não funciona em lugar nenhum. Olha, eu dou exemplo. Na crise de 29, quando havia discussão grande entre o Keynes e o Hayek, o Friedman se posicionou a favor do Keynes. Quer dizer, mesmo monetaristas e os ortodoxos de boa lavra sabem que em vários momentos, seja por falha do mercado, ou seja em momentos de incerteza e expectativas, o papel do Estado é absolutamente fundamental. E aqui a gente fica com esse negócio, parece jogo de futebol, tem que diminuir o papel do Estado. De que papel você está falando? Você está falando como produtor, da participação no PIB, de que Estado você está falando? O Estado tem que ser forte sempre. Agora, ele tem que ser forte naquilo que precisa e com prioridade. Eu não preciso dele controlando o estádio de futebol. Agora, eu preciso dele para um segmento estratégico de inovação e de tecnologia está dando o apoio que precisa dar, como o governo americano deu, como o governo chinês está dando para a indústria 4.0 lá, como a Alemanha dá, que tem as seguradoras e os grandes bancos que entram nas empresas para fazer um grande subsídio de desenvolvimento tecnológico e industrial, e a gente fica nessa poesia aqui, entendeu? E que não vai a lugar nenhum. Tem que entender, redefinir nossa estratégia de desenvolvimento e o papel do Estado. É isso que preciso fazer. E essa é a minha preocupação com esse processo eleitoral que está em andamento. Bem, então, conversamos aqui com o Venilton Tadini, presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, e uma discussão aqui sobre a situação da economia do Brasil, os projetos de desenvolvimento, por onde nós já caminhamos, para onde podemos ir, para onde devemos ir, a crise econômica que vive o país. Enfim, a conversa trouxe bastante pontos aí para reflexão, e é por isso que a gente te convida a compartilhar esse trabalho, divulgá-lo nas suas redes sociais e também revisitá-lo no nosso canal de vídeo, que é só colocar Tutameia no YouTube, encontra, é o Tutameia, é o youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. E o nosso site, nossa casa virtual, aí que você está sempre convidada a dizer presente, o tutameia.jor.br.
E assim a gente se encaminha para o nosso... E aí, lembrando que amanhã, às 11 horas, Opa, a gente vai ter aqui conosco o ministro Bresser Pereira, que vai estar falando também de desenvolvimento e crescimento. Está lançando um livro. Está lançando um livro, né? Em busca do desenvolvimento perdido, que a gente vai estar discutindo aqui com ele amanhã, às 11 horas. E caminhamos para o final, com o nosso fechamento tradicional, que é o bordão poético, que é o poético-político. Né? Que é o contrapoema do Augusto de Campos, Lula Livre. Lula Livre.